Nunca se falou tanto em renovação política. A gente vê discursos inflamados nas redes, campanhas por mudança, jovens se mobilizando, causas sociais ganhando espaço. Mas quando olhamos para os grandes cargos de decisão, quem está lá? Ainda são os mesmos nomes, as mesmas famílias, as mesmas estruturas que se perpetuam há décadas. Por quê? Neste vídeo, a gente vai mergulhar nesse paradoxo. Porque, mesmo com tanto engajamento e vontade de mudar, tão poucos jovens conseguem chegar aos espaços reais de poder. Vamos entender os fatores que ainda barram essa ascensão, analisar dados sobre representatividade jovem no Brasil e no mundo, conhecer algumas iniciativas que estão tentando virar esse jogo e, claro, apontar caminhos possíveis para que essa nova geração deixe de ser promessa e passe a ser protagonismo. Mas antes de falar em caminhos, precisamos entender por que a juventude, mesmo tão presente nos debates sociais, ainda é minoria nos espaços formais de poder. A juventude é maioria demográfica, maioria cultural e absoluta protagonista do mundo digital. Nas ruas, nas redes sociais, nas universidades, nos coletivos, é a geração jovem que tem puxado discussões fundamentais sobre clima, diversidade, educação, justiça social. Mas quando olhamos para os espaços institucionais de poder, especialmente na política, a realidade é bem diferente. No Congresso Nacional, nas prefeituras, nos partidos, a média de idade gira em torno dos 50 ou 60 anos. Os nomes mais conhecidos vêm, em sua maioria, de famílias tradicionais, mantêm redes de influências consolidadas e se revezam nos cargos públicos há gerações. Mesmo com casos que inspiram, como Gabriel Boric, do Chile, Tabata Amaral e Nicolas Ferreira, ambos no Brasil, a presença jovem ainda é exceção, não regra. Por que isso acontece? E o que é preciso mudar para que a juventude assuma de fato o protagonismo político que tanto defende? Vamos começar com uma história que revela na prática os obstáculos enfrentados por quem tenta romper esse ciclo de exclusão. Vamos a uma história real. Em 2022, uma jovem líder comunitária de uma cidade no interior decidiu se candidatar a deputada estadual. Ela tinha apoio local, reconhecimento, engajamento nas redes e um discurso conectado com as pautas de seu território, mas esbarrou em uma série de barreiras. A burocracia partidária não facilitou sua candidatura, o acesso ao fundo eleitoral foi quase nulo, o tempo de TV inexistente e o preconceito com sua idade e origem aparecia em cada reunião. Mesmo com uma campanha digital forte e voluntários engajados, ela teve menos de 5.000 votos. Enquanto isso, um candidato com mais de 30 anos de mandato foi reeleito sem fazer campanha ativa, sustentado por base fiel e estrutura consolidada. Esse contraste não é uma exceção, é o relato de um sistema que, embora se diga democrático, ainda fecha portas para o novo. E os números não deixam dúvidas. O cenário atual está longe de representar a juventude que tanto se mobiliza. Apenas 3,4% dos deputados federais eleitos em 2022 tinham menos de 30 anos. No Senado, a média de idade é de 58 anos. 73% dos partidos têm seus diretórios dominados por lideranças com mais de 45 anos. Menos de 10% do fundo partidário vai para campanhas de jovens ou novatos, segundo dados do TSE. E a realidade é semelhante em vários países. Mesmo nos Estados Unidos, a média de idade do Congresso é de 59 anos. A exceção confirma a regra. Os desafios são muitos: pouco financiamento, tempo de mídia desigual, estruturas partidárias engessadas, falta de mentoria, ausência de redes de apoio. Além disso, o descrédito generalizado com a política afasta muitos jovens da ideia de se candidatar. Apesar desse cenário desafiador, há sinais de mudança. Iniciativas em diversas frentes começam a abrir caminhos e a formar novas lideranças. E quem tenta precisa lidar com a conciliação entre militância e sustento, preconceito etário e desconfiança das elites tradicionais. Apesar de todos esses desafios,
há mudanças importantes acontecendo. Programas como Renova Brasil, o Acredito e o Legislação estão formando jovens para atuação política com preparação técnica, ética e estratégica. A mobilização em redes sociais e causas como meio ambiente, diversidade e educação tem aumentado. Plataformas de financiamento coletivo permitem campanhas com mais autonomia e menos dependência de grandes estruturas. E as juventudes partidárias começam, aos poucos, a conquistar espaço em decisões internas. Coletivos como o Perifa Connection e Nossas também são exemplos de como lideranças comunitárias podem ganhar voz e influência. Mas, para que essa onda se torne maré, é preciso mais. Reformar o modelo de financiamento, fomentar formação política desde a escola, garantir cotas etárias nos partidos, construir lideranças coletivas, estimular participação em conselhos, grêmios e assembleias. É um trabalho que envolve legislação, cultura, educação e vontade política. Mas há quem já esteja fazendo isso, e os resultados mostram que quando o novo ganha espaço, ele transforma. Gabriel Boric foi eleito presidente do Chile com 35 anos, após anos de liderança estudantil. Alexandria Ocasio-Cortez se tornou um fenômeno nos Estados Unidos, ao ser eleita aos 29 anos. Sanna Marin virou primeira-ministra da Finlândia com 34 anos. Aqui no Brasil, a Câmara de Belo Horizonte renovou mais de 30% de seus membros com jovens da periferia e movimentos sociais. A bancada ativista, a Gabinetona e a Mandata Quilombo são exemplos de representatividade compartilhada. Olhando adiante, o futuro das lideranças jovens depende de mais do que coragem. Exige estrutura, confiança e uma sociedade que queira se renovar de verdade. Na Colômbia, movimentos como o Congresso de los Pueblos mostram como a paz e a participação podem andar juntas. E globalmente surgem plataformas como Decide Madrid e Conso, que apontam para uma política mais horizontal, participativa e digital. O futuro das lideranças jovens passa por educação crítica, literacia digital, confiança institucional e novas formas de engajamento. E passa, sobretudo, por uma sociedade que esteja disposta a ouvir, apoiar e votar em quem traz o novo, mesmo que isso incomode o sistema. E agora queremos ouvir você. O que falta para a juventude ocupar, de fato, o centro das decisões políticas no Brasil? Você acredita que os jovens estão prontos para liderar? O que você faria se pudesse apoiar uma nova geração política? Comenta aqui embaixo como você enxerga o futuro da política brasileira. Sua opinião pode abrir caminhos. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você e se você ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal do GTI Group, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com sua equipe, colegas de profissão ou amigos curiosos. Aqui no GTI, a gente transforma conhecimento em ação, com foco em adequações legislativas, RH estratégico, recrutamento, seleção e educação corporativa. Quer levar esse tema para dentro da sua empresa? Fale com o nosso time através do link da descrição ou através do QR Code na tela. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais para acompanhar dicas, tendências e soluções que realmente fazem a diferença no dia a dia corporativo. E nos vemos no próximo vídeo.